Atualização nesse momento com relação ao conflito em Gaza. E aí, Priscila, a União Europeia quer ampliar o apoio aos palestinos nesse território e deve retomar agora uma operação humanitária desativada em 2007, quando Hamas tomou o controle do território. É um assunto que está sendo discutido agora numa reunião de ministros de Relações Exteriores do Bloco Europeu. E já é possível, Priscila, trazer um pouco do que já foi discutido e o que deve, nesse momento, vir de saldo dessa reunião? Oi, Carol, bom dia Américo, a todos que nos acompanham. Essa reunião, então, acontece na manhã dessa segunda-feira e, segundo o que já antecipou o chefe da diplomacia europeia, o Josep Borrell, eles devem discutir, então, a retomada dessa missão, da missão de assistência fronteiriça da União Europeia, que não está operacional, como você disse, desde 2007, quando o Hamas assumiu o controle total de Gaza. Lembrando que o Hamas é o responsável pelos ataques feitos a Israel no dia 7 de outubro. E a ideia da União Europeia e principalmente do chefe da diplomacia da União Europeia seria retomar essa missão justamente por causa do que acontece nesse momento em Rafah, nessa cidade que fica no sul da faixa de Gaza, perto da fronteira com o Egito, para onde 1,5 milhão de palestinos tentaram se refugiar, procurar abrigo depois dos ataques que aconteceram no norte. Como o Américo acabou de relatar, os ataques continuam acontecendo na cidade de Rafah, que era considerada, inclusive, por muitas potências ocidentais como uma linha vermelha que Israel não deveria cruzar. Isso foi dito, inclusive, pelo próprio presidente americano Joe Biden, que tentou demover o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de fazer uma ofensiva em Rafah. Agora, existem alguns empecilhos para que essa missão siga adiante. O primeiro deles é que ela precisaria da aprovação dos 27 países membros da União Europeia, uma aprovação unânime. Também não ficou claro como que essa missão seria retomada diante das atuais circunstâncias, ou seja, do fato de que Israel faz uma ofensiva neste momento em Rafah. Também seria uma missão que exigiria a aprovação de Israel, do Egito e também dos palestinos para que fosse adiante. Então, esses são alguns entraves dessa missão e, por isso, alguns ministros de Relações Exteriores já se pronunciaram dizendo que são céticos em relação ao avanço num curto prazo dessa medida. Inclusive, foi o que disse o ministro das Relações Exteriores austríaco, que disse que levaria algum tempo para que a decisão sobre essa missão fosse tomada. Também outros diplomatas que conversaram com a agência de notícias Reuters disseram que é improvável que a missão esteja em funcionamento antes do fim dos ataques feitos por Israel a Rafah. E também uma autoridade israelense conversou com a agência de notícias Reuters e disse que Israel ainda não consolidou um plano para o dia seguinte de Gaza, ou seja, para o futuro da faixa de Gaza depois do fim do conflito, e por isso não existe uma posição formal sobre essa iniciativa da União Europeia, mas ele lembrou que aquele plano que tinha sido apresentado por Israel no começo do ano, e que inclusive gerou muitas críticas sobre o que eles pensavam para o futuro da faixa de Gaza, incluía também entre uma das suas vertentes que houvesse uma força multinacional para administrar e gerenciar algumas questões dentro do entrave. Além disso, Carol, só para finalizar, também um assunto que foi muito discutido e que foi falado pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, são as decisões que foram tomadas na semana passada em duas cortes internacionais. Uma, o Tribunal Penal Internacional, que pediu a emissão de mandados de prisão contra Benjamin Netanyahu, contra o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, e também os ministros, e também a outra decisão da Corte Internacional de Justiça, que pediu para que Israel se retire de Rafah. Josep Borrell acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de ter feito, de fazer acusações contra o tribunal e também contra a Corte Internacional de Justiça, que foram alegações que são falsas de antissemitismo. Volto com vocês.